Quem está preparado para o que Deus vai falar hoje? Você sabe que Deus se manifestou na vida de Abraão. Abraão é chamado o pai da fé, amém? E Abraão é um dos personagens mais importantes da Bíblia. E para Abraão, Deus apareceu e se manifestou como Jeová Jireh, e que é o Deus provedor, Deus que provê. E Ele gosta, diga comigo, Deus gosta de ser provedor. Já parou para pensar nisso? Que Deus, a essência dele é provedor. Ele gosta de ser provedor. Ele gosta de se manifestar como provedor. E hoje Deus me deu um título, um nome que ficou na minha cabeça o dia inteiro, e eu quero falar disso: o ciclo da bênção. Diga comigo, o ciclo da bênção. O ciclo da bênção. Hoje aconteceu algo muito interessante, e foi uma revelação assim, do nada. Eu estava dando risada sozinho. Sabe quando aconteceu algo que eu comecei a rir sozinho? Estava sozinho, olhei uma mensagem que chegou no meu WhatsApp e eu dei uma risada de agradecimento a Deus. E naquele momento Deus me deu uma revelação, e Deus me disse essa frase: o ciclo da bênção. Eu amo quando a gente não está preparando nada, que normalmente a gente que prega, a gente vai preparando, a gente vai organizando os pensamentos, a gente vai colocando em ordem, mas isso foi algo divino que aconteceu durante o dia. Então eu sei que hoje é a primeira vez que eu vou ministrar essa palavra, e vamos se preparando que eu vou ministrar ela mais vezes, porque ela só vai melhorando, as ideias vão se agrupando, mas hoje você já vai captar a essência da bênção. O que é esse ciclo? Assim como a chuva, tudo na vida, né? O ciclo da vida é o ciclo da chuva, tudo é um ciclo, ele vai e volta. Nós temos também o ciclo da bênção, e muita gente não aprendeu os ciclos. E se você for um fazendeiro, você for alguém que planta, e você não entender de ciclos, você vai se perder nos ciclos, e você vai começar a ter prejuízo, você vai começar a ter percas, você não vai conseguir prosperar como fazendeiro se você não entender de ciclos. Amém? Glória a Deus. Eu quero mostrar para os irmãos Provérbios 10, 22, eu sempre falo de Provérbios 10, 22, eu quero ler para os irmãos. Enquanto isso, você pode ir dando glória a Deus. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Amém? Eu vou ler mais uma vez, para você internizar essa palavra na tua mente e no teu coração. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Levanta a sua mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando da palavra bênção. Vou falar para vocês o que aconteceu comigo hoje, que fez eu rir sozinho. Depois eu vou encaixar essa história no meio da mensagem, da pregação, da revelação que Deus está trazendo para nós hoje. Eu cuido de alguns pastores, eu tenho mais ou menos 30, eu não lembro se são 36, 37 pastores, 38,
que eu cuido, pastores que têm igrejas ao redor do Brasil. E semana passada eu fiz algumas semeaduras fortes. Quando eu digo semeadura forte, irmão, é mais de 10 mil. Eu semeei e eu falei com Deus, eu preciso colher, preciso de milagre, eu preciso das coisas acontecerem na minha vida, eu preciso de provisão, né? Eu nunca peço provisão para Deus sem semente. Amém? Isso aí é revelação antiga. Tem gente pedindo provisão sem semente. Eu falo, Deus, está aqui a semente, eu preciso. E hoje e ontem, um dos pastores que está debaixo da minha cobertura, a gente tem um relacionamento maravilhoso. Inclusive, eles entraram debaixo da cobertura porque a esposa dele, a pastora Flávia, e ele é o Marcelo, Flávia e Marcelo Pontual, eles são do Rio de Janeiro. O testemunho deles é incrível. Eles vão estar aqui nos 21 dias. A Flávia, ela teve, acho que foi o quarto ou quinto filho, fez uma cesárea. E ela me conheceu pela internet porque ela estava morrendo. Ela estava a ponto de morrer porque infeccionou e não havia nada que fechasse a ferida. Então, ela nos descobriu pela internet, mandou uma mensagem e pediu uma oração pelo Instagram, no direct. Imagina? E eu fiz uma oração pelo direct, irmão. Na rua, estava andando. Ela falou, minha barriga está apodrecendo, não fecha, eu vou morrer, eu não sei o que fazer, o senhor pode orar por mim? Eu orei. No outro dia, 2 esponjas cirúrgicas que os médicos tinham esquecido dentro da barriga dela, andaram, pularam para fora do corpo e a ferida fechou imediatamente. Milagrosamente. O caso dela foi parar na Record, tem a reportagem toda, e ficou a ferida completamente fechada, a infecção acabou no momento, e desde então eles entraram na escola, na ESOZ School. Quem aqui já fez a ESOZ School? Quem não fez, não conhece nem 10% da revelação que Deus nos deu. Recomendo você fazer a nossa escola. Eles fizeram a ESOZ School, entraram debaixo da cobertura, né? E é só um detalhe para vocês entenderem quem eles são. E ele me mandou um valor bem alto. Me mandou o comprovante. 2 dias seguidos. E aí, quando eu recebi ontem, eu já estava pulando de alegria. E quando eu recebi hoje, eu falei, não estou acreditando. De novo, um valor altíssimo, eu fiquei dando risada. Aí, olha o que Deus falou comigo. Porque eu só estava feliz, né? Se você recebe um pix bem alto, você não fica feliz? Quem fica feliz? Não é felicidade, né, irmão? Eu falei, glória a Deus, né? E eu sabia que tinha a ver com as minhas semeaduras. E quando eu recebi, o Espírito Santo falou profundamente comigo. Olha o que eu vou falar. E se você pegar isso aqui, o resto da pregação é extra. Isso aqui é o mais importante, que eu quero que você guarde no seu coração. Deus falou comigo assim, que Deus vai cumprir a promessa de me prosperar e de prover para mim, como homem de Deus, como pastor, e porque eu fiz as minhas semeaduras, mas a forma que Deus vai me prosperar, me abençoar e trazer a promessa, né, da colheita sobre a minha vida, é prosperando quem está debaixo de mim. Eu podia ir embora e deixar vocês só com isso aqui. Porque é isso que Deus falou comigo. Deus falou assim, eu precisava te dar esses valores, então eu prosperei o teu filho espiritual, que é fiel, que é leal, e que eu sabia que ele ia entregar para você esse valor. Ou seja, às vezes ele nem semeou, mas ele colheu porque eu semeei. Cara, eu fiquei hoje dando risada sozinho, e Deus falando essas coisas comigo. E aí foi quando eu entendi que a bênção, ela tem um ciclo. Porque eu semeei, e para mim colher, o meu filho teve que ser prosperado. Ele também estava apavorado com a bênção que estava chegando na mão dele.
E eu estava apavorado, irmão, com o dízimo dele. Imagina o que ele recebeu. Falei, meu Deus, que maravilha. O que Deus está fazendo aqui? E Deus falou que é um ciclo. E aquele que está acima de você, aquele que estende a mão para te abençoar, tem tudo a ver com a prosperidade divina sobre a sua vida. Quem conseguiu entender? Não foi por causa dele. Então, meu querido, eu descobri algo na Bíblia, muito profundo, que daria para a gente passar um bom tempo estudando e meditando, que quando alguém peca, quando alguém erra, quando alguém comete um erro grave, afeta muita gente que não tem nada a ver. O que aqueles homens que estavam no barco tinham a ver com o pecado de Jonas? Tem muita gente que o barco dele está afundando porque tem um Jonas na vida dele. E aí você diz, mas o que eu tenho a ver com isso? É uma lei. Essa lei, se você estudar na Exousia School, a gente chama ela da lei da exousia, que é a lei da autoridade. Lei da exousia. Um dia você vai estudar, você vai compreender isso com profundidade. Ou seja, Adão pecou, porquanto Adão pecou, todos pecaram, e todos, até hoje, sofrem a consequência do pecado de Adão. Essa é a lei da autoridade, ele era o cabeça que Deus instituiu para a humanidade. Então, olha aqui para você ver. A Bíblia diz que quando o povo de Israel entrou em Jericó, Deus disse claramente que eles não poderiam pegar nenhum objeto, que seria anátema, o anatema. Não podiam pegar nenhum objeto de ouro ou de prata, que tudo isso seria levado para o templo, e quem pegasse seria amaldiçoado. Agora, olha que coisa. Foi um lá e pegou, e guardou, e escondeu na sua tenda. Preste atenção. O que é lógico para a gente pensar? Que ele ia sofrer as consequências, mas não. Não foi só ele que sofreu as consequências. Milhares de pessoas morreram por causa que ele roubou um artigo que era para Deus, que era para o templo. Milhares morreram por causa de um. Quem está entendendo? Então, esse é o lado ruim. E qual que é o outro lado? O outro lado é que quando alguém é abençoado, toda vez que você vê a palavra abençoado, em algum lugar vai estar escrito transbordar. E quando transborda, você atinge quem está perto de você. É impossível você prosperar sozinho. Você pode ver que quando alguém prospera, todo mundo que está perto dessa pessoa prospera junto, é abençoado junto, cresce junto. Então essa é uma lei. A lei da autoridade, e quando alguém transborda, abençoa aquele que está do seu lado. E se a cabeça é amaldiçoada, todos que estão embaixo sofrem, como aconteceu com Adão. Quando a cabeça é abençoada, todos os que estão embaixo são abençoados também, prosperam também. Então o que aconteceu hoje mexeu. Sabe quando Deus fala lá no Espírito, isso vai ficar gravado para mim e para sempre. Eu preciso colher, sim ou não? Deus não pode falhar, não é verdade? Mas como que Deus vai fazer para mim essa colheita? Prosperando quem? Quem está embaixo. Então isso, você vê que isso começa a ser um ciclo. Irmãos, quem inventou o ciclo da semeadura foi o próprio Deus. Amém? Então eu quero falar uma coisa aqui para vocês, desse ciclo da bênção, que vai mexer bastante com você. Olha só, quando alguém semeia, ele abre
uma vala, né, ou abre um caminho, a Bíblia chama de caminho, aonde se planta. Mas eu nunca vi um fazendeiro, eu nunca vi alguém, um agricultor, ir num campo e só orar para as coisas nascerem. Eu nunca vi o campo estar lá totalmente, né, arado, e o agricultor começa a dizer assim: vai nascer feijão, vai nascer milho. E ele rodopiar na terra lá, é aqui que vai nascer milho. Nasça milho, eu profetizo milho, pela fé milho. Eu nunca vi. Então olha só que interessante. Quem é que vai ver uma colheita? Aquele que semeia. Então, é uma coisa tão lógica. Por isso que eu te falei, antes de eu pedir para Deus a provisão, eu já venho junto com a semente. Eu falei: Deus, está aqui, eu preciso da provisão. E está baseado o quê? Na minha semeadura. Agora eu quero falar algo para você. Isso aqui é outra revelação profunda. Eu acho que eu nunca ministrei ela desse jeito como eu vou falar agora. Ok? Quem está preparado? Eu vou mostrar para você um versículo. Deixa eu colocar aqui lá no Novo Testamento. Em 1 Coríntios. Não, desculpa, 2 Coríntios. O comecinho sempre é igual um quebra-cabeça. Daqui a pouco vai começar tudo a fazer sentido para vocês. Quem conhece a Osea sabe, né? Olha lá o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Até aí. Mas a primeira frase é: ora, aquele que dá semente ao que? Ao que? Olha que interessante. Eu vou falar de outro aspecto desse texto que talvez você nunca pensou. Porque todo mundo já ouviu, né? Deus dá semente ao que semeia, né? Quem semeia colhe. Não estou aqui para falar disso, isso aí é muito raso. Nós vamos muito mais profundo hoje, amém? Olha só. Eu fiz uma pergunta. É muito bom ler a Bíblia fazendo perguntas. É assim que quem medita na palavra aprende, é assim que as revelações vêm. Eu fiz uma pergunta. Para quem que Deus dá semente? Deus dá semente ao que semeia. E aí eu fui observar em toda a Bíblia para saber quem dava semente para quem, em qual circunstância e por quê. E eu descobri que só existe uma circunstância onde um homem, uma autoridade ou um rei dá semente para alguém. Olha que coisa interessante. Só se dá semente para aquele que vai semear na terra do dono da semente, que é dono da terra. E você pensa: pastor, o que isso tem a ver? Isso é totalmente a ver com o ciclo da bênção hoje. Deus só dá semente ao que semeia na terra que Ele te deu. Vou explicar para você. Aqui está a terra de Israel. Aqui está a terra do Egito. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aqui no Egito, quem deu semente para Israel? Foi Deus? Não.
Sabe quem deu semente? Faraó. Você sabia disso? Quem sabia disso? Você sabia que Faraó deu a terra de Gósen, deu a semente e deixou que eles plantassem a semente que ele mesmo deu, na terra que ele mesmo deu. E o que aconteceu? Olha que interessante. Faraó obrigou que aqueles que estavam na terra dele, semeando a semente que ele deu, olha as duas coisas, a terra era de Faraó e a semente era de Faraó, eles tinham que dar 1/5 disso, ou seja, 20%. Por quê? Alguém me pergunte, por quê? Porque é justo. Não é justo? Se eu te dou a semente, eu te dou a terra, não é justo você me devolver uma parte? Se fui eu que te dei, eu que te salvei, eu que te dei a tua provisão, não é justo? Então, por que eles tinham que dar 20%? Por justiça, por honra, sim ou não? E que mais? Gratidão. Vamos falar essas 3 palavras aqui. Justiça, honra, gratidão. Agora as 3 juntos. 1, 2, 3. Justiça, honra e gratidão. Preste atenção, que isso aqui vai mexer com você. Em todo o tempo que Israel esteve no Egito, nenhuma vez eles deram o dízimo para Deus. Quem sabia disso? Quem faz exorcismo sabe, né? Ei, nunca, nenhuma vez, olha aqui para você ver, durante 430 anos, Israel não deu nenhum dízimo. Me pergunte por quê? Porque a terra era de Faraó, então o dízimo era para quem? Para Faraó, e nesse caso não era dízimo, era 20%. Durante 430 anos. E nenhuma vez Deus disse para Israel que eles estavam errados. Nenhuma vez Deus disse para Israel que eles estavam em pecado. Nenhuma vez Deus disse para Israel que eles estavam roubando a Deus. Quem está aprendendo alguma coisa? Deus agora leva o povo do Egito para a terra prometida, Israel, Canaã. E eles entram dentro da terra que Deus preparou. Quem quer saber como que era a terra? Manava leite? Agora olha que lindo. Deus fez o povo entrar dentro de Israel, colhendo. Vamos ver Deuteronômio 6:10 para vocês verem. Olha que coisa linda. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Nem começou, daqui a pouco vocês vão entender profundamente isso aqui. Deuteronômio 6:10. Olha que coisa linda. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra que jurou teus pais Abraão, Isaque e Jacó que te daria, olha que coisa linda, com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Eles iam entrar aqui e iam tomar posse de cidades que eles não construíram. Quem gostaria de tomar posse, de receber prontinho de Deus as coisas prontas? Só a metade, o resto está tudo... Quem gostaria que Deus te desse as coisas prontas? Poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te de não esqueceres do Senhor. Esse é o problema de quem prospera demais, normalmente esquece do Senhor, mas não essa igreja, amém? Então olha que lindo, eles entram colhendo na terra prometida. Só então, a partir de agora, Deus institui o 10%. Por que era o 10%?
A terra não era de Deus? Não foi Deus que semeou na terra? Não foi Deus que deu a semente para eles agora? Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus só dá semente para quem é dizimista. Deus só dá semente para quem está dentro do território dele. Deus só dá semente para quem tem aliança com ele. Deus só dá semente para quem atua com justiça, honra e gratidão. Diga comigo, Deus só dá semente para dizimistas. Olha que coisa linda. E não só dizimistas, semeadores também. Se você é dizimista e não é semeador, Deus também não vai poder mais te dar semente, porque você come toda a semente. Então não adianta. Quem está entendendo? Agora olha para você ver, irmãos. O ciclo da bênção e o ciclo da plantação na Bíblia, toda hora é comparado. Toda vez que fala de bênção, vai falar o quê? Os teus celeiros. Toda vez que vai falar de prosperidade, vai falar a chuva que desce sobre aquilo que você plantou. Então Deus sempre está comparando a bênção com o ciclo da plantação. Então, se você estudar o ciclo da plantação, é impossível você não prosperar. Se você entende, se você é agricultor hoje aqui, você é um privilegiado, porque você vai ser o homem mais fácil de entender essa pregação. Porque, olha só, se você é dono da terra, você já viu o dono da terra que dá a terra para alguém semear na terra dele e não recebe nada em troca? Ele arrenda a terra. Quem aqui já arrendou terra? Já arrendou terra? Já arrendou terra? Você arrendou terra e plantava o que na terra dos outros? Ah, você arrenda para os outros plantar na sua. E você deixa tudo de graça? Você ainda dá semente, fala assim, não, fica aí, não quero nada. Você quer alguma coisa? Quanto que é mais ou menos a porcentagem que eles devolvem para você? Se for contar assim da colheita deles. Ah, vai dar de 10% a 20%. Ah, irmão, eu vou embora, vocês estão fracos hoje aqui. Eu vou pregar lá em São Paulo. Todo dia eu recebo convite para pregar e o povo dá glória. Vocês dão glória aqui também, não? Está aqui, irmão, o irmão dono da terra. Quanto que dá o valor da colheita aproximadamente para o dono da terra? Até hoje? De 10? E nós nem combinamos, né? Eu não sabia disso, é ele que está falando. Mas eu imaginava que no mínimo tem que ser de 10% a 20%. Bom, para o dono da terra. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que está totalmente fora disso aqui. Tem nada a ver a vida dele, ele nem entrou nem no primeiro passo disso aqui. Sabe por quê? Porque ele não tem pacto com Deus. Deus não inseriu ele em lugar nenhum. Ele está vivendo fora do jardim. Ele está vivendo fora de Israel. Sabe onde ele está vivendo ainda? No Egito. Aí ele reclama que não de dar 10% para Deus, mas para o Egito, para o Satanás, ele está dando 20%. Você pode ver, irmão, o diabo cobra 20%. Posso resumir? Eu amo resumir para a pessoa mais leiga, mais simples, uma criança entende. Quem quer aprender de um jeito que você nunca mais vai esquecer? Pastor, como que eu sei que eu preciso dar o dízimo a Deus? Porque eu estou no lugar que Ele plantou para mim, que Ele me inseriu. Olha que coisa, muito simples. Se a renda que você tem hoje é graças a Deus, acabou. Então, você está na terra que Ele plantou para você. Se a renda que você tem hoje não tem nada a ver com Deus, não dê o teu dízimo. O próprio faraó vai arrancar de você, não tem problema. Quem conseguiu entender?
Então, nem todo mundo que não dizima está roubando a Deus. Lembra que o povo aqui não estava roubando a Deus? Se você está aqui, você não está roubando a Deus. Esses pastores que dizem assim, todo mundo que não dizima está roubando a Deus. Não. A maioria que não dizima não está roubando a Deus. Por quê? Porque ele está vivendo algo que não foi Deus que deu, não foi Deus que plantou, não foi Deus que te inseriu. Deus não tem nada a ver com esse dinheiro. É dinheiro de trambique, é dinheiro de trapaça, é dinheiro errado, é dinheiro sonegado, é dinheiro que vem do Paraguai, é coisa errada. Deus não tem nada a ver com isso. É enganação, você trapaceou, você mentiu que o carro estava bom e estava estragado. Deus não tem nada a ver com isso. Não dizime desse dinheiro amaldiçoado. Mas o dia que você fala assim, pastor, o que eu recebo vem da mão de Deus. Pastor, essa porta foi Deus que abriu para mim. Pastor, era impossível ter fechado essa venda. Eu tenho certeza que foi Deus que trouxe esse cliente. Eu estou dentro do jardim de Deus. Eu estou dentro daquela terra que Ele plantou para mim. Então, se você testemunhar, o dia que você falar assim, eu quero dar um testemunho, Deus abriu uma porta. Nesse momento, você está declarando com a sua boca que você está aqui. E aí Deus vai te dar semente. E aí você vai semear. Só colhe quem semeia. Isso está claro. E Deus só dá semente para quem é dizimista, para quem está no pacto com Ele, quem tem aliança com Ele. Amém? Não peça para Deus te abençoar aqui. Não tem como Deus te abençoar aqui. Aqui você vai ter que conversar com o faraó. Conversa com Mamon. Mas a partir do momento que você tem uma aliança com Deus e tudo que você tem foi Ele que te deu, você vai devolver o dízimo sem se sentir lesado. Você já viu que tem gente que quando entrega o dízimo ela se sente lesada? Sabe por que ela se sente lesada? Porque ela dá 20 para Faraó e 10 para Deus. Ela falou, estou lesado. Porque um pastor botou na sua cabeça que está roubando a Deus. Aí ele fica mal. Irmãos, é impossível você se sentir lesado quando você está aqui. Você não vai dar o dízimo porque você se sente obrigado. Você vai dar por justiça, honra. Ainda bem que tem agricultor hoje aqui que eles vão me ajudar. Olha só, eu vou mostrar para vocês algo. Ezequiel 44:30. Coloca lá no telão. Cadê o envelope azul? O envelope da primícia. Pega um aí para mim. Isso, traz aqui. Já tenho aqui na frente. Traz. Aí, esse menino rápido. Ó, quem já viu esse envelope antes aqui, da primícia? Qual o versículo que está aqui? Ezequiel 44:30. Que é o envelope da primícia. Vamos lá, olha que coisa linda. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Obrigado. Serão dos sacerdotes também as primeiras das vossas massas. Dareis ao quem? Ao sacerdote. Para quê, irmãos? Vamos ler essa última frase junto. 1, 2, 3. Para que faça repousar a bênção sobre a tua. Vamos ler isso mais forte. 1, 2, 3. Para que faça repousar a bênção sobre a tua. Quem quer ter a bênção sobre a sua casa? Para isso você precisa entregar a sua primícia. Ótimo. Cadê o
Isso, está o paninho com álcool aqui? Limpa aqui, filho. Glória a Deus. Limpa só aqui, ó. Só esse meio aqui, ó. Isso. Quem aqui não tem claro o que é primícia? Não tem muito claro, assim, não entende muito bem, me ajuda aí, levanta a mão. Então eu não vou pregar. Vou pregar outra coisa. Vamos pregar João. Quem não tem muito claro, assim, que quer aprender mais, pastor, eu quero entender mais. Tem alguém que quer entender mais? Quem aqui não sabe o que é primícia? Não sabe, pastor, nunca vou pregar isso na igreja que eu vim. Quem aqui sabe tudo de primícia? É um craque, é um fera. Não é possível, irmão. Eu estou achando que eu estou pregando no lugar errado, irmão. Eu acho vocês que têm que me pregar aqui. Quem quer saber o que é primícia profundamente hoje? Quem está... Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Agora eu tomei café, irmão, vocês estão lascados. Agora nós vamos... Vai ser forte. Quem já entendeu a primícia? O dízimo? O dízimo é justiça, honra e gratidão, porque você está numa terra que não foi você que fez, foi Deus que te deu, amém? O teu emprego foi Deus que deu? A tua renda é Deus que te deu? Nem todo mundo é assim, a gente já sabe disso, amém? Muita gente que o dinheiro dele vem do capeta. Vamos lá. Por isso que ele come o pão com o diabo. Porque, irmão, não é a quantidade. Porque eu conheço gente que ganha 100 mil do capeta e no final do mês está com 120 de dívida. Eu conheço crente que ganha 2, 3 mil, paga as contas, não tem dívida e é feliz, ainda dá dízimo, oferta, primícia, semeadura e voto. E gasta 6 mil, ganha 3 e não tem dívida. Vai entender. Eu conheço, irmão. Quem aqui não bate a sua conta no final do mês e você não tem dívida? Aí, ó. Mas eu ganho 3, eu gasto 4 e eu não tenho dívida. E o cartão está pago. Não está entendendo. Eu não estou entendendo, porque você está debaixo da bênção. Eu já conheço pessoas que não são de Deus, para não falar filho do cão, que ganha, irmão, não é muito dinheiro, e a dívida dele ganha 100 mil, mas é 300, 400, 1 milhão de dívida. O que adianta? Vamos lá, então vocês entenderam o dízimo. Quanto que é o dízimo que Deus gosta? 10%. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Impressionante. Está preparado? Olha só. Quando você... Eu morei muitos anos no Mato Grosso. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei quase 1 ano e meio rodando o Mato Grosso, pregando, eu e minha esposa. Levei minha esposa em tudo que é canto. Ela quase ficou com o pé vermelho de tanta terra vermelha que tem lá, irmão. Levei ela para tomar picada de muriçoca. Nós fomos pescar nos rios lá do... Cheiro de soja. Esse cheiro é bom. Ei, agora vamos lá. Quando você viaja, você lá de Campo Verde, né? Lá a terra tem muita soja, muito algodão naquele lugar. É tão lindo, irmão. Você já passou na plantação de algodão? Parece que está nevado, assim, ó, 45 graus. E você vai, meu Deus, está nevando. Que coisa estranha. Lindo de ver. Toda plantação que você for no planeta Terra, olha isso aqui. Não existe. É no mundo inteiro, no planeta Terra inteiro. Não interessa o que você plantar. Milho, feijão, arroz, o que você plantar, até alface, não interessa. Você vai olhar nessa plantação o seguinte. Preste atenção. Que em algum determinado lugar daquela plantação existe um pedaço que amadurece primeiro. Cana, qualquer coisa. Você vai ver que tem, se você olhar assim, for um campo, né,
muito grande, você vai ver que tem um lugar que amarela primeiro, amadurece primeiro, que ele cresce. Fica um monte assim. Quem já viu isso em algum lugar? Olha aí. Deus compara a bênção e a prosperidade divina com aquilo que acontece na terra. Sim ou não? Ok. Preste atenção. Eu estudei profundamente sobre primícia nos livros judaicos, coisas que nem existem em português, que eu tive que ler em inglês, e me aprofundei. Existem 24 tipos de primícias na Bíblia. Quando o texto diz, em que me roubais? No dízimos e nas ofertas alçadas. Oferta alçada em hebraico é terumã, que é primícia. Então, quando Deus diz, fala, me roubais nos dízimos e nas primícias. Olha que coisa, eu descobri, todas as leituras que você fizer, pode pesquisar com quem você quiser, a primícia sempre vai ser, na Bíblia, de 4% a 6%. Sempre. De 4% a 6%, sempre. Isso é a primícia. O que era a primícia? A primícia nada mais é e nada menos que essa parte que amadurecia primeiro. Então se colhe essa parte que amadurecia primeiro e se levava a quem? Ao sacerdote. E você levava ali ao sacerdote. O sacerdote recebia a primícia, abençoava a pessoa, e eu vou mostrar para você que isso está em Romanos, Novo Testamento. Sabia que Paulo falava de primícia? Tem gente que fala, porque Velho Testamento. Paulo falava em primícia. Olha só. Romanos 11:16. Coloca lá. E se as primícias são santas, também a massa Ele está falando em passado ou ele está falando em presente? Porque ele também praticava as primícias no presente. Se as primícias são santas agora, porque havia prática de primícia, também a massa Se a raiz é santa, também os ramos Ok. Se a primícia é santa, toda a massa é. Então diga comigo, a primícia santifica a colheita, abençoa a colheita, recheia a colheita, prospera a colheita, engorda a colheita, fortalece a colheita. Quem está entendendo? Agora olha o que acontece. Eu não sabia disso, irmão, porque eu não era agricultor. E ensinando de primícia com pessoas que entendem de agricultura sentadas, me falaram que todas as colheitas, soja, o que for, esse pedaço, por que você acha que mundialmente, no mundo inteiro, em qualquer plantação, sempre tem uma coisa que cresce primeiro? Que foi instituído por Deus como primícia. E sabe quanto por cento é isso aqui? De 4. Está preparado? Eu quero saber se alguém que sabe, alguém que é agricultor. O que acontece se você não colher isso aqui, não tirar da colheita isso aqui, e deixar isso aqui junto com o outro? Alguém me ajuda? Eu vou falar um negócio muito interessante aqui para vocês. Se você vende soja, vende milho, vende arroz, vende feijão, e você vende a tua colheita, a expectativa na negociação e no contrato é que de 4 a 6% da sua colheita possa estar estragada.
Então, se da colheita, daquilo que você entregou, 6% está podre, ninguém vai discutir, porque já se espera que esteja podre. Por quê? Porque isso aqui que você não colheu, amadureceu primeiro, e quando você foi colher o resto, isso aqui começou a mofar e apodrecer. Quem é agricultor aí sabe do que eu estou falando? É assim ou não é? E não é de 4% a 6%? E se você não colher isso aqui, deixar para colher tudo junto, o que vai acontecer? Se você tiver sorte, só vai perder de 4% a 6%. Mas existem colheitas inteiras que se perdem. Por quê? Porque essa que amadureceu primeiro não foi retirada, e ela apodreceu, e o fungo que estava nela vai pegar em toda a massa. Irmão, estou falando de agricultura, estou falando de Bíblia para você. Só não entende quem não quer agora. Diga comigo assim: agora eu entendi a primícia. Então, se tira a parte que amadureceu primeiro, por isso que a primeira, primícia, nasceu primeiro. A palavra primícia é isso aqui: nasceu primeiro, amadureceu primeiro, deu fruto primeiro. Para quem que a gente leva isso? Para o sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua. E aí o que acontece? Olha que coisa interessante. Existe um estudo que foi feito pelo governo de Israel, governo americano, faculdades, universidades, que comprovam, tem nada a ver com a Bíblia, que quando os agricultores colhem esses 4 a 6% que amadureceu primeiro, as raízes da colheita, do que ficam mais fortes. E o resto da colheita, amadurece melhor e mais forte. Algo acontece nas raízes que fortalece o resto da colheita inteira. Está provado cientificamente. E o contrário também é real, que se você não colher isso aqui, o resto da colheita não só pode ficar contaminado por fungos, ou por bicho, por outras coisas, como também o resto da colheita pode ser meio raquítico. Quem está gostando da aula de hoje? Precisava do quadro, né? Uau! Então vamos ler lá, Romanos 11:16. Romanos 11:16 no telão, por favor. Se as primícias são santas, também a massa. Se a raiz é santa, também. Então diga comigo: a minha primícia santifica a minha colheita. Vamos dar um aplauso a Jesus? Quem aqui já plantou, já foi agricultor? Você já plantou também, hoje você arrenda a terra. Quando você tirava essa parte, não? Você tirava? Aham. Todas as lavouras tinham um pedaço que amadurecia primeiro. E você sempre tirava primeiro só aquela parte que amadurecia. Alguma vez você não fez isso? Esqueceu ou deixou passar? Cria um fungo. Então você nunca cometeu esse erro. Você tirava a primícia. Oi? Ah, muita gente comete esse erro. E aí deixa. E o que acontece com o resto da colheita? Às vezes perde tudo.
Você já trabalhou também lá no... Era milho lá, né? Ou era soja? Vocês viram isso aqui também? Vocês já viram que tinha um lugar que amadurecia primeiro? E aí, o que vocês faziam? Vocês tiravam ou deixavam? Às vezes a máquina... É difícil chegar até lá, né? Porque para poder chegar lá vai amassando o resto. Aí deixava. E o que acontecia? Aí mofava e dava mofo no resto. Então, a pessoa não usufruía, às vezes apodrecia ao ponto de cair no chão, às vezes apodrecia o resto da massa, mas de jeito nenhum a pessoa usufruía disso. É porque não é sua. Diga comigo, a primícia não é minha. Primícia é de Deus. É tão lindo aprender a palavra de Deus, não é? Vamos dar mais um aplauso para Jesus. Uau! Então vamos lá, para a gente entender o ciclo da bênção. Para a gente entender o ciclo da bênção, primeiro a gente precisa ter uma terra, né? Eu estou arrendando uma terra. Deus me arrendou uma terra, amém? Eu não vivo numa... o que eu estou vivendo hoje não fui eu que me proporcionei, foi Deus que me proporcionou. Deus me tirou lá da Espanha e falou, você vai chegar em Balneário Camboriú, eu vou ter um lugar preparado para você, vai ter uma igreja, eu vou te prosperar, e eu que vou fazer, você vai colher. E eu cheguei com 2 malas, tem a mala lá em casa até hoje, irmão, costurada com cadastro, que estava quebrado. Está até hoje lá debaixo da nossa cama. Eu vou começar a usar aquela mala como exemplo, para vocês verem como é que era, está guardada até hoje lá. Então, o que eu vivo hoje é absolutamente, eu estou vivendo no Canaã de Deus. Eu estou um lugar que eu não plantei, eu estou colhendo. E o que eu faço? Eu entrego o dízimo para Deus como, diga comigo, justiça, honra e gratidão. Agora, eu semeio, então Ele me dá semente. Ele me dá semente porque eu sou dizimista, e Ele me dá semente porque eu sou semeador. Todos os meses eu santifico a minha colheita, porque eu tiro de lá a minha primícia. Então, minhas raízes estão fortes, o meu fruto está santificado, não tem como dar bicho, não tem como eu perder minha colheita. E o meu pastor ora por mim, e a bênção está sobre a minha casa. E aí você tem a colheita. Olha para você ver o ciclo da bênção. Agora, que coisa interessante. Só vai crescer se chover. É ou não é? Se não chover, meu irmão. E chover é acreditar que vai chover. Olha só, para você prosperar, você vai precisar de fé. Porque essa é a parte que eu não consigo controlar. Eu consigo arar a terra, eu consigo plantar, eu consigo jogar semente, eu consigo... Agora, fazer chover, irmão, tem uns irmãos que cantam tão mal que faz chover, mas eu não consigo fazer chover. Alguém consegue fazer chover? Não dá para fazer chover. Isso precisa de... E quem que manda a chuva? Quem que é dono da chuva? A chuva serôdia e a temporã. A temporã e a serôdia. Temporã é que vem antes, serôdia é que vem depois, para terminar de dar o fruto. Então, meu querido, a gente percebe quando Deus faz chover naquilo que a gente plantou. A gente vê o crescimento daquilo que a gente plantou. E aí vem o ciclo de Deus. Aí você colhe, e aí você guarda, o teu celeiro enche. E a Bíblia diz que quando você colhe, não tem como você colher 100%. Sempre fica uma sobra no campo. Para quem que é aquela sobra na Bíblia? Para o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, necessitado, que eles vinham no outro dia, no momento que a colheita passava, eles já vinham atrás. Vinham pegando os restos. Diga comigo, os restos são para os pobres. Sabe por que você não prospera, meu irmão? Porque você dá o resto para Deus.
Quantos por cento? Eu nem sei, eu nunca fiz essa pergunta para ninguém. Quantos por cento fica no campo, cai, fica no chão, fica numa espiga que não consegue colher? Alguém, vocês têm uma noção? Hã? Uns 10, 3, 5, uns 10%. Ainda perde caminhão e o povo vai lá, vai lá colher. Olha só para você ver. Outros 10% é para os pobres. Sabe o que a Bíblia fala, irmão? Que existe alguns tipos de dízimo. Um dos dízimos na Bíblia é chamado dízimo dos pobres. Sabe por que às vezes você não prospera? Você não entende do ciclo da bênção. Não tem revelação bíblica. Acha que é vir aqui, ai, Gine, me abençoa, eu vou prosperar. Pastor, passa assim a mão na minha cabeça, põe um óleo aí que eu vou prosperar. Irmão, o que prospera é cumprir a palavra de Deus. Vamos lá. Agora eu vou ensinar uma coisa aqui que vai mexer muito com você. Você vem no culto profético e está recebendo uma aula de prosperidade bíblica poderosíssima, como você nunca imaginou na sua vida. Isso é profético, amém? Porque muita gente aqui está pedindo para prosperar. Deus está te dando uma resposta hoje. Olha que interessante. E aí outra coisa, isso aqui você não vai escutar em lugar nenhum, tá? Isso aqui é coisa da Exos School, irmão. Deixa eu te mostrar uma coisa linda na Bíblia. Vocês lembram quando Deus ficou irado com Ofni e Finés, que eram os filhos de Eli, o sacerdote, que Deus levantou Samuel para substituir Eli, e eles tinham cometido 2 pecados. Um é que eles se prostituíam no templo. 2, eles inventaram um garfo para pegar a primícia. Um tridente do cão. Então, isso aí é uma mensagem para os pastores que querem pegar o que não deve. Mas eu quero te mostrar uma revelação aqui dentro dessa história. Diga comigo, punhado. Essa palavra não é cunhado não, viu, irmão? Eu sei que é do cão, é punhado, é outra coisa. Toda vez que você lê essa palavra aqui, ó, punhado, com P de Pedro Medina, não é com C não, irmão. A palavra punhado na Bíblia, você pode pesquisar, irmão, na internet, tudo que você quiser, todos os estudos vão falar a mesma coisa. A palavra punhado que o sacerdote, o que acontecia? Algumas primícias não era uma lavoura inteira, às vezes era uma farinha, às vezes era uma coisa que tinha sido cozinhada, e a Bíblia diz que eles enfiavam a mão, às vezes era carne cozida, e enfiava a mão o sacerdote, e somente com os 3 dedos eles fechavam, ok? Por exemplo, uma massa de pão, de alguma coisa, enfiava. E não podia usar nem o polegar, nem o mindinho. Então, o que viesse nos 3 dedos dentro da mão, isso é chamado na Bíblia de punhado. Então, retirava o punhado, por isso que Deus ficou com raiva de Ofni e Finés, porque eles falaram, que punhado que pegaram, foi um tridente assim, você enfiava lá dentro e pá, arrancava tudo que vinha, né? Então, Deus falou, não é assim que eu ordenei que seja com a mão. Então, vinha o punhado na mão, e não podia usar o polegar, nem o mindinho, só o que tivesse no meio. Agora, olha que interessante, quem quer aprender algo profundo aqui? Olha que interessante, o polegar aponta para onde? Sabe como é que chama polegar em espanhol? Como é esse, meu amor? E outro nome? Dedo gordo. Aí, ó, o gordo é benção, irmão, na Bíblia. Gordura é Bíblia, é benção, irmão. Satanás que quer falar mal. Aleluia. O teu marido é abençoado? Aleluia. Você viu que Samuel está abençoado, né, irmão? Ganhando salário de juiz. Ei, olha que coisa interessante. O polegar, dedo gordo, ele aponta para onde?
E eu posso usar ele para pegar minha bênção? Ele tem que ficar apontando para cima. O que é a parte gorda, a primícia mais forte, mais importante? Dízimo e? Para quem vai o dízimo e a primícia? Diga comigo, para Deus, o primeiro, a gordura, o melhor. Dízimo e primícia. Olha que interessante. Para quem está apontando esses 3 dedos? Para mim. Depois do dízimo, a primícia, eu entreguei para Deus. O resto começa a vir para o recheio. A parte de dentro. Vem, olha para onde que ela está apontando? Para mim. E o dedo mais magrinho, que está lá embaixo, ele está apontando para onde? Que isso aqui é o quê? Diga comigo, a sobra é para os pobres. Então você não pode reter nem o dízimo e a primícia, e nem reter ajuda aos pobres. Você tem que ser generoso. A Bíblia diz que Deus, quem dá ao pobre, a Deus empresta. Olha o que acontece. Aqui dentro tem um canal, diga comigo, canal. Se você olhar, ó, ele não fecha, ele fica um canal aberto. Olha que bênção. Seu canal está aberto? Olha o que acontece se eu não entrego o dízimo e a primícia para Deus. Fecha o canal. Olha o que acontece se eu não ajudo ninguém, eu sou mão de vaca. Fechou o canal. Ó, faz para você ver. Ele fecha todos os dedos. Quando você abre o dedinho, ele abre os todos. Irmão, tem gente que é tão mão de vaca que ele atravessa o rio num sorrisal na mão e o sorrisal sai seco do outro lado. Ajuda um irmão, não ajuda o irmão que está devendo uma luz, uma água, ficou doente, precisa de um remédio, precisa do aluguel. Ajuda os necessitados, não compra uma cesta básica, não faz nada, irmão. Então, olha só, a parte gorda é para quem? Para cima. Quem está acima de você não é o teu pastor? Primícia. Quem está acima de você não é Deus? Dízimo. Não está acima de você os líderes da igreja que ministram sobre a sua vida? Dízimo e primícia para cima. O dízimo também alimenta os levitas, diz a palavra de Deus. E as sobras é para quem? Para os pobres. Sabe o que tem crente que não prospera, irmão? Vou mostrar para você. Porque a vida dele, financeira com Deus, é assim, ó, presta atenção, ó. O único, ele pega o que era para dar para o pobre e dá para Deus. Ele dá a sobra para Deus. Tem como prosperar assim? Ó, quando você inverte a mão, irmão, olha para onde está passando as 3 dedos, ó. Aquela parte que é sua, ela desvia de você. Quando eu ponho certo, olha para onde está vindo os 3 dedos. Vou pregar em outra igreja, irmão. Faz aí para você ver. Faz assim. Onde os 3 dedos estão apontando, não está para você? Agora fecha o dízimo a primícia. E inverte. Dá para Deus a sobra. Não está passando longe de você a benção? Está te desviando, irmão. O irmão de trás que está pegando a benção. Às vezes eu lanço a benção aqui de cima, irmão, ela desvia de você. E aí pega o que está do seu lado. Precisa pregar mais, irmão, do que isso? Meu Deus. Você está entendendo o ciclo da bênção? Agora eu vou falar uma coisa mais poderosa ainda. Vem cá, limpa aqui, filho. Não, tira o quadro agora, porque eu vou entrar no mistério aqui. Agora é o pregador. Traz o teclado aqui. Traz o teclado aqui. Vem cá, cadê? Toca o teclado aqui para mim. Você está preparado?
Eu vou terminar com muita unção isso aqui, negócio, mas vai ser forte. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Isso aqui, que é a mensagem de hoje. Lá em 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Samuel 22. Está aí no telão? 22. 22. Não é 20. Capítulo 22. Aleluia. Eu estou sentindo a unção de Deus nesse lugar. Alguém me avisa aí que é o 22. Aí. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Olha que coisa. Davi, diga comigo, Davi era ungido, tinha propósito, tinha unção, tinha graça. Davi era um grande líder, um grande guerreiro, ungido por Deus e tinha um propósito. Qual que era o propósito de Davi? Reinar sobre Israel. Glorificar o nome de Deus sobre Israel. Levantar o tabernáculo de Davi. Restaurar a adoração de Deus em Israel. Mas nesse momento ele estava onde? Na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Mas ele era o ungido. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você quer fazer história para Deus? Você quer viver o shalom de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus? Não estou falando de ganhar dinheiro não, irmão, porque no mundo você consegue ganhar muito dinheiro. Estou falando de ter a bênção. Estou falando de você ter a bênção completa, corpo, alma, espírito, família, teu nome, reputação, cumprir um propósito. Não estou falando de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro qualquer um ganha, irmão. Estou falando de ter a bênção. Estou falando de cumprir propósito. Eu estou falando de que as próximas gerações vão falar de você nos livros. Estou falando de gente que vai deixar história na terra. Não estou falando de ganhar dinheiro, irmão. Que ganhar dinheiro? Estou falando de ter a bênção que enriquece sem dores. Estou falando de escrever história para Deus. Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Procure um ungido para você servir. Não interessa se ele está na caverna de Adulão ou se ele está no deserto batizando no Jordão. Ou se ele está dentro de um forno de pizza. Ou se ele está num galpãozinho. Mas é ungido, tem propósito, tem chamado, é homem de Deus. E quando ele fala, acontece. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens, endividados, desgostosos, depressivos, pessoas que se achavam em aperto, cheio de problema. E Davi se fez capitão deles. Se você continuar lendo, alguns capítulos para frente, já não são chamados mais de homens em aperto, homens endividados, homens desgostosos. Agora eles são chamados de os valentes de Davi. Eles começam a matar gigantes como Davi matou, porque não sei se você sabe, havia 5 gigantes na Bíblia. Um foi Davi que matou, os outros 4 foram os valentes de Davi que mataram. Cadê os homens endividados, desgostosos? Já não são mais, porque eles estão agora servindo debaixo de uma unção, servindo debaixo de uma graça, servindo debaixo de um propósito. O povo que saiu do Egito, eles eram escravos, diga comigo, escravos. Mas eles decidiram seguir a Moisés,
servia o ungido, servia o profeta. E quando os filhos chegaram em Canaã, já não eram mais escravos, agora eles eram donos da terra prometida que manava leite e mel, prosperaram, enriqueceram. Preste atenção, aqui você vai entender tudo. Por causa da oração e do relacionamento que Salomão tinha com Deus, Deus prosperou todo mundo que estava debaixo dele. Nunca houve tanta prosperidade por causa do relacionamento que Salomão tinha com Deus. Ou seja, que a sua vida pode estar travada por causa da pessoa que está acima de você espiritualmente, não tem bênção, não tem unção, não tem propósito. Ou você pode estar vivendo agora algo tão diferente, tão próspero, porque você entrou debaixo de uma unção. O irmão me ligou hoje, falou: pastor, ora por mim. Eu estou fechando a venda de 20 apartamentos para o mesmo homem. Há um ano atrás esse irmão não ganhava nada de dinheiro, irmão. Aí eu dei risada, porque as duas coisas aconteceram no mesmo dia. Eu dei risada de manhã, e quando chegou a tarde ele me ligou, eu comecei a dar risada, eu falei: 20? Ele falou: vou dar dízimo, oferta, primícia, voto, semeadura. Aí eu falei: meu Deus. Ele falou: apóstolo, eu estou me preparando, porque Deus vai me usar, em breve vou dar uma oferta de R$1 milhão para a igreja. Tem nada a ver com ele, tem a ver com o ciclo da bênção. Ei, agora preste atenção. Para mim ter essa bênção, eu preciso praticar os princípios. Não existe melhor coisa no planeta Terra de que você estar debaixo de um pastor que ele é dizimista, primiciante, ofertante, semeador e cumpridor de voto. Sabe por quê? Eu cumpro o voto, Deus vai me prosperar, mas vai usar quem? Fala eu. Eu dizimo, aí Deus fala: vou te prosperar, mas vai usar quem? Sabe quem Deus prospera? Os primiciantes. Não sei se você sabe, eu vivo de primícia. Se você não, presta atenção, eu dizimei, ofertei, primícia e fiz voto. Deus vai me prosperar, sim ou não? Através de quê? Dos primiciantes. Mas vai: pastor, eu estou aqui, mas na minha vida estou até bem, mas não estou rompendo. Torne-se primiciante. Não é uma carga. Não é como esses pastores ensinaram: olha, o diabo vai pegar você, o devorador vai entrar. Nada a ver. É com essa revelação. Agora, faz sentido agora para você? Se é Deus que te deu, cumpra os princípios. Se não é Deus que te deu, irmão, guarda para você. Não tem nada a ver roubar. Eu só vou estar roubando se eu estou sendo injusto, ingrato e desonroso. Porque foi Deus que me deu. Eu tenho um pastor que é dizimista, ofertante, primiciante, cumpridor de voto. Posso contar um testemunho para você ver como que para Deus abençoar ele, Deus tem que me abençoar? Ele não tem, preste atenção. Irmão, é minha felicidade. Diga comigo assim, ó: minha prosperidade está no meu pastor. Vou te mostrar por quê. Olha que coisa linda. O meu apóstolo não tem ninguém que é mais certo e mais generoso para dizimar e primiciar na vida dele do que eu. Então, eu sou o principal canal que vai trazer riqueza para o meu apóstolo. Então, preste atenção. Um dia, eu levei ele lá em casa. Deus tinha me dado uma bênção muito grande financeira. Olha para você como é que Deus faz. Eu sentei, minha esposa, meu apóstolo, minha apóstola, e eu peguei uma sacola de dinheiro e despejei na mesa. R$30 mil. Dá um glória aí, finge que você não está com inveja. Falei: apóstolo, 30 mil. Eu nunca tinha dado uma oferta tão grande na minha vida.
Ele ficou assustado e feliz, e assustado e feliz. E aí, eu posso levar isso na mala? Eu falei, lógico que pode. E ele ficou assim. E aí ele começou a se quebrantar. Ele falou, filho, a gente está levantando dinheiro para a construção lá da igreja, para o ar-condicionado. E eu fiz um desafio para a igreja. Só que eu não podia fazer um desafio para a igreja e eu não entrar junto. E eu estou juntando dinheiro para uma cirurgia. E eu já tinha juntado na minha conta para a cirurgia 10 mil reais. E na hora do desafio, vamos igreja, vamos ofertar, eu falei, eu vou dar 10 mil. E era o 10 mil da cirurgia. E a cirurgia custava 30. Ei, eu achei que eu estava com aquele dinheiro, porque eu achei, eu estou colhendo. É porque Deus queria prosperar o meu apóstolo. Para Deus suprir uma necessidade dele. Só que quem que é o canal que Deus usa para abençoar ele? Aí, presta atenção, quando Deus quer me prosperar, Deus vai usar você. Então assim, eu estou para colher aí R$1 milhão. Ele já está pairando aí, Deus está procurando os canais abertos. Aí ele olha assim, esse aí está fechado, está retorcido, está endemoniado ainda assim, porque você já viu, quem faz assim ainda fica com a mão olhando para o relógio assim, Tem gente que está com as duas mãos, 2 canal aí, irmão, faz aí. E Deus fala aí, estou achando o canal aberto. Estou achando gente que cumpre o princípio. E aí o ciclo da bênção vem. E o ciclo da bênção vem. Sabe? Eu sou o pastor Pedro Medina do apóstolo Agostinho. E eu tenho o meu Marcelo e Flávia, que são os que mais primiciam na minha vida. Deixa eu te contar. Pra você entender. Marcelo e Flávia é pontual, pois eles vão assistir, capaz deles estar assistindo. Essa que estava com a barriga podre e pulou para fora as esponjas e Deus curou. Eles tinham uma igreja que acabava o culto, o pastor tinha que fazer Uber. Então ele largava a esposa lá, despedindo dos irmãos, e ele ia fazer Uber para poder comer, para poder pôr leite dentro de casa. 4, 5 filhos. Sem dormir, desgastado, morrendo. Entrava R$100 de oferta na igreja. Aí eles tinham que dormir, irmão, todo mundo embolado, pai, mãe, filho, dentro da igreja, porque não tinha lugar para morar. E acabava o culto, corre para fazer Uber. Foi assim que eles me conheceram. Aí eu ensinei isso aqui para o pastor Marcelo e pastora Flávia. Falei, dizima. Eu não dei dinheiro para eles, eu falei, oferta, dizima, primicia, dá voto, cumpre os princípios, isso aqui, o ciclo da bênção, vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho aqui, irmão, o primeiro dízimo, a oferta que eles mandaram para mim, foi R$70, R$20, R$50. Deu 2, 3 meses, a coisa começou a mudar. Até que eu acho que foi no 4º mês que ele estava debaixo da minha cobertura. Ele me mandou um dízimo de R$50 mil. Aí eu falei, peraí, irmão, eu estou vendo 50 mil, você está me dando tudo? Ele falou, não, pastor, é meu dízimo. Eu falei, filho, você está me dizendo que alguém te deu uma oferta de R$500 mil? Ele falou, isso mesmo. Eu falei, não, mas deu para a igreja. Ele falou, não, me deu para mim. Ele não está dizimando da igreja, está dizimando do pessoal dele. No outro mês, 10 mil de dízimo e primícia. Eu falei, peraí, você está dizimando e primiciando mais que eu agora, cara. Aí nós estamos brigando agora, porque como é que meu filho está dizimando e primiciando mais que eu? Aí Deus falou, é assim, porque você dizima e primicia mais que o apóstolo Agostinho, não tem problema. Deixa os filhos prosperar mais. Só esse mês ele já dizimou mais, quase R$20 mil. E a igreja dele é metade da minha. Só que ele ensinou isso para o povo dele, com mais ousadia que eu, porque eu pego leve.
Porque tem uns irmãos, eu vou sair da igreja, dizem de primícia. Aí eu falei, eu vou tomar vergonha na cara, eu vou começar a ensinar, porque se lá metade da igreja está prosperando mais, imagina se eu ensinar o meu povo. Ele ensina com força. E os empresários vêm, irmão, dá $500 mil para ele, dá 100 mil para ele. Eu falei, nunca ninguém fez isso na minha vida, está fazendo na sua, eu vou começar a ensinar na minha igreja também. Esse mês ele já dizimou mais de R$20 mil. Irmãos, há 1 ano atrás, ele fazia Uber para comer. Não entrava R$100 no culto dele. E muitas vezes passou fome, não tinha que pedir ajuda para comprar leite para as crianças. Ele vai vir aqui nos 21 dias, ele vai falar para você. O segredo dele é esse aqui, ó. E aí, quanto mais eu semeio, aí Deus fala, qual que é o maior canal que me abençoa? É ele. Deus vai lá e... Quem é o maior canal que ajuda o apóstolo Agostinho? Pastor Pedro Medina. Então Deus coloca aqui. Você quer ser canal? Ou você acha que vai vir aqui, pastor, faz um xiribinimini aí para mim, e eu vou prosperar, e eu vou viver minha vida, e não tem nada a ver com Deus. Fique em pé nessa noite maravilhosa. A banda sobe aqui, vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia, mais forte para Jesus.